Olá, que bom estar aqui de volta, trazendo mais um vídeo para o nosso canal, poder apresentar, trazer uma reflexão da Palavra de Deus, alimento para a nossa alma e o nosso espírito, muito importante para cada um de nós. E queria te agradecer por você acessar esse vídeo e pedir para que você deixe um like, né? Um sinalzinho do gostei ou não gostei, é para a gente saber, né? E se puder, se inscreva no canal. O pedido de inscrição no canal é importante porque, não pelo fato de buscar quantidade, mas pelo fato de que a plataforma, né, o YouTube, quanto mais inscritos, quanto mais curtidas nos vídeos, eles vão dando relevância para o vídeo e, consequentemente, colocando mais à disposição de outras pessoas. Tá bom? Então, se você puder, deixe um like, se inscreva no canal, não tem custo nenhum, não gera compromisso nenhum. E eu fico muito grato a você. Quero orar pedindo a Deus a sua misericórdia, a sua graça e a sua bondade sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, sobre o seu trabalho e o fruto do seu trabalho. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém? Queria tratar hoje com você sobre um assunto e eu traria como título: Clame, Ele vai atender. No livro de Marcos, no capítulo 10, e o verso 51, está escrito assim: Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então nós temos aqui um texto conhecido, né? Jesus estava passando por um determinado lugar e o cego, quando soube que era Jesus que ia passando, começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tanto que as pessoas, né, quiseram fazer calar esse cego, mas ele clamava, gritava, e Jesus ouviu. Então essa passagem ela revela a grande disposição que o nosso Mestre, o Senhor Jesus, ele tem em atender ao pobre, necessitado e aqueles, muitas das vezes, deixados à margem da sociedade, desprezados. E nesse encontro do cego Bartimeu, né, com Jesus Cristo, a gente pode aprender acerca da disposição do Senhor para atender o chamado, né, de um homem que não tinha expressão social, desprezado pela sociedade, e ainda o Senhor lhe oferece a opção de pedir o que deseja. Porque Jesus, você viu, nesse verso 51, perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Ele teve até a opção de pedir outra coisa que não fosse a cura. Mas a gente pode perceber aqui a importância que existe um clamor. Amados, parece que muitas das vezes nós somos aqueles profetas do caos. Só se fala em problema, dificuldade. Mas qual é a realidade? Né? Qual é a verdade da nossa vida cotidiana? É uma luta constante. Requer perseverança, determinação. Requer de nós posicionamento, busca constante. Então nós lutamos, sim. E temos dificuldades, elas se apresentam, querendo nós ou não. Então, nesse caso, a gente vai ver como um clamor faz diferença. Sabe, amado, a gente começa aprendendo aqui logo de início, que a partir do momento que nos sentimos aflitos, né, acurados com alguma situação, seja ela de que ordem for, que nos aprisiona, que nos causa medo, que nos causa pavor, é a hora de clamar. Está faltando algo dentro de casa, o alimento, o trabalho, é hora de clamar. Está faltando uma cura,
de uma enfermidade, é a hora de clamar. Então, a importância de um clamor. Uma das coisas que a gente percebe, né, nas Escrituras, de modo geral, é a importância que Deus dá ao clamor do aflito. Os salmos que o digam, Davi que o diga. Jesus parou toda a multidão nesse episódio para atender o clamor de compaixão do aflito, daquele cego, o cego Bartimeu. Lá em Marcos capítulo 10, versos 48 e 49. Jesus parou a multidão. Ainda que alguém mandasse o cego se calar, ele não se calou, clamou. Então, amado, ainda que as pessoas ao nosso redor, muitas das vezes, para de pedir, você está orando, não adianta nada. Não caia nessa. Não caia nessa. Continue clamando. Clame com o seu espírito, clame ao Senhor, que é um Deus, que é espírito e que requer, busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, clame. Gênesis capítulo 21, versos 17 a 20, vai dizer que, a gente lendo, né? Deus parou para atender o clamor de um menino e de uma mãe aflita no deserto. Lembra do episódio em que Abrão, né, e Sarai despedem a sua empregada, a sua serva e o seu filho, e era filho de Abraão, inclusive, ao ponto de chegar num determinado, talvez no deserto, num lugar árido, a mãe colocou o menino debaixo de uma árvore e ficou de longe. Ela não queria ficar perto e vê-lo morrer de perto. Situação. Mas Deus ouviu o choro do menino e atendeu o clamor dessa mãe aflita. E Ismael virou uma grande nação. Deus cuidou de Ismael. No Salmo 50, verso 15, está escrito assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invoca-me. Ore a mim, clama a mim. E eu vou te livrar. Tem um texto da palavra de Deus, diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei. Mas requer um clamor. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender aqui é que nós temos que clamar. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Ou seja, clame, não cesse, clame. No Salmo de número 34, verso 6, está escrito assim: clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Não foi de algumas. De todas as suas tribulações. Clamou esse aflito. Você está aflito? Algo te aflige? Algo te incomoda profundamente? Algo te desestabiliza? Mexe com o seu emocional? Te causa um estresse avançado? Clame. Clamou esse aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Então, amado, nós precisamos entender isso. Precisamos entender a importância de um clamor. Lembra de Ezequias? O profeta chegou para ele e falou assim: olha, arruma a tua casa, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ezequias virou para um canto da parede, chorou e orou ao Senhor. Clamou: Senhor, eu tenho andado nos teus caminhos em retidão, tenho obedecido. O que aconteceu? Deus reverteu aquela situação de morte em vida. O profeta nem tinha ido tão longe, falou: volta lá, porque eu resolvi atender o clamor do rei Ezequias. E diz para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. A importância de um clamor. Então que nós possamos aprender e precisamos clamar.
Outra situação que nós precisamos aprender é sobre a importância de saber pedir. Porque veja que no início do versículo, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Ele podia ter pedido outra coisa, uma grande refeição, uma casa, um lugar para morar, enfim. Se alguém faz uma pergunta, né, o que é que você quer? Ele podia ter dado uma outra resposta. Mas a resposta foi objetiva. Ele era cego e ele queria ver. Não tinha riqueza maior para ele do que enxergar. Sabe, mas essa é uma riqueza que muitas das vezes nós não damos conta de valorizar. Enxergar, ver a mão de Deus, o quão grande Ele tem sido em sua misericórdia conosco, os seus grandes livramentos, diariamente. É a misericórdia do Senhor. Mas aquele homem quis, falou: Senhor, eu quero tornar a ver. Se ele fala que quer tornar a ver, é porque ele já não tinha nascido cego. Correto? E pior ainda, né, porque ele já tinha conhecido a luz do sol, tinha ficado cego. Mas o Senhor reverteu aquela situação e ele passou a enxergar novamente. Mas a gente precisa saber dessa importância de pedir, né? O Senhor ofereceu a Bartimeu, o cego Bartimeu, o direito e a opção de pedir. Que queres que eu te faça? Apesar de saber das nossas reais necessidades, a Bíblia fala que Ele sabe, muito antes da gente pedir, Ele já sabe o que nós estamos precisando. Tanto que Ele está pronto a nos dar não só aquilo que pedimos ou pensamos, mas infinitamente mais. Esse é o nosso Deus. Não é limitado. Mas aqui, né, o que queres que eu te faça? Então, apesar de saber das nossas necessidades, o Senhor nos oferece a opção de pedir o que desejamos. Lembra de um texto que tem? Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. O Senhor leva em consideração o que você deseja, os desejos do teu coração. E aqui não foi diferente. O Senhor, apesar de saber, óbvio que quando Jesus chegou perto do cego, que clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele sabia que o cego queria enxergar. Isso é o óbvio. E ele então se aproximou, não precisava perguntar, mas ele deu essa opção. E essa opção vem para mim e para você hoje. O que é que você quer que eu te faça? Ah, Senhor, eu quero trocar o carro. Ah, eu quero pagar minhas dívidas. A resposta acertada, talvez, fosse essa: Senhor, eu quero a tua salvação. Senhor, eu quero desfrutar da tua paz. Senhor, eu quero uma transformação no meu lar, na minha família. Há uma necessidade de a gente saber o que pedir, né? Porque o Senhor oferece a opção de pedir o que desejamos. Em 2 Crônicas, capítulo 1, verso 7, o Senhor já havia mostrado vontade ou ânimo para atender o desejo de Salomão, quando lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Olha só, Salomão, né, já rico, estabilizado, poder econômico, ele poderia ter pedido mais riqueza, mas o Senhor, Deus falou com ele: pede-me o que queres que eu te dê. Sabe, nosso Deus não é aquele que impõe. Não, você não pediu não, mas eu vou te dar isso aqui. Se for coisa boa, talvez a gente não reclame, né? Mas e se não for? Mas ele dá essa opção: pede-me o que queres, ou seja, o Senhor considera o teu coração, o meu coração, o que nós precisamos, queremos, desejamos. Claro, desde que sejam coisas ou situações que não afrontem
não vão na contramão da vontade de Deus, óbvio. Porque se Ele é Pai, Ele quer o melhor. Se nós pedirmos algo que é pior, que não é bom, que não é saudável, Ele, como um pai natural, vai dizer, não, isso não. Mas pede o que você quer. Né? E Salomão pediu sabedoria para administrar, para ser um bom rei, ter prosperidade. Bartimeu, ele revelou a sua real necessidade. Senhor, mestre, que eu torne a ver. Ou seja, eu estou cego aqui. Eu não era cego não, mas agora eu tive uma enfermidade, fiquei cego. E tudo que eu quero na vida é voltar a enxergar. Salomão, da mesma forma, né? Sabe, tinha uma necessidade. E ele mostrou a necessidade que ele tinha com a resposta. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à frente deste povo. Pois quem poderia julgar a esse grande povo? Veja que ele quis sabedoria e conhecimento para discernir, para julgar toda uma nação, todo um reinado. Ele não pediu mais riqueza. Mas se você ler lá a história, vai ver que Deus fala para ele, olha, como você não pediu outra coisa, não pediu dinheiro, não pediu ouro ou joias, ou você pediu, então você vai ter a sabedoria que você deseja. Ninguém nunca teve. Mas além disso, vou te dar também uma riqueza material. As bênçãos de Deus, elas nunca vêm limitadas. Ele sabe o que nós precisamos ou desejamos. Jesus atendeu a solicitação, o pedido, o clamor de Bartimeu, dizendo, recupera a tua vista. Ou seja, seja curado. A tua fé te salvou. Está em Lucas 18:42. O Senhor também atendeu a solicitação de Salomão, dizendo, sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Já pensou? Já imaginou que situação é essa? Que resposta é essa? A de Deus? Mas a resposta veio na proporção do pedido. Então nós precisamos saber não só a importância de clamar, mas a importância do nosso pedido, de como pedir e o que pedir. Concluindo, né, a pergunta, o que queres que eu te faça? Ela ecoa no tempo e no espaço. Hoje o Senhor Jesus te pergunta, o que queres que eu te faça? Você está magoado, ressentido? Peça que o Senhor cure a sua alma. Você está faminto com a necessidade de alimentos? Peça para que o Senhor supra, seja o pão da sua vida. Ele pergunta hoje, o que queres que eu te faça? A mesma vontade, o mesmo ânimo que o Senhor Jesus Cristo demonstrou em atender o cego Bartimeu e também Salomão, né? Ele mostra para com cada um de nós em atender os nossos pedidos. Você pode procurar isso lá no livro de João, capítulo 14, versos 13 e 14, 16 a 23 a 24, 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15. O Senhor atende o clamor. Sabe, clame, Ele vai te atender. Essa é a certeza que nós precisamos ter. A palavra de Deus diz que os ouvidos do Senhor não estão fechados, travados, de tal forma que não nos possa ouvir, nem as suas mãos encolhidas. Então que, ao assistir esse vídeo, você tenha essa plena convicção de que Deus irá atender o seu clamor. Amém? Agradeço por você ter ficado aqui comigo. Espero que você tenha assistido até o final e oro para que Deus faça um milagre na sua vida, para que Deus atenda o seu clamor
e lhe conceda o desejo do seu coração. Que o Senhor abençoe, te guarde, guarde a sua casa, sua vida, sua família, seu trabalho, e que a paz, a misericórdia e a bondade de Deus seja ricamente derramada sobre a sua casa. Fique com Deus, não deixe de dar um like, não deixe de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.